Operação Contenção, 28 de outubro de 2025, Penha e Alemão. Foram mais de 2.500 agentes, 118 armas, 93 fuzis e 121 mortos. Ou seja, energia cinética altíssima em combate urbano, uma guerra civil. E hoje a gente vai analisar alguns vídeos dos policiais durante o fogo cruzado na mata do Rio de Janeiro. Cenas que trazem agonia. E eu vou te mostrar o que acontece com o corpo quando ele é baleado, quando ele sofre um ferimento por arma de fogo. Coxa, abdômen, cabeça, nuca, tornozelo, naqueles policiais que sobreviveram e outros que infelizmente não. Bem-vindo ao Guia do Paciente. Nada de um policial ferido. Irmão, já tem um plano de extração para ele? Não. Vamos criar um plano de extração agora. Vamos manter a calma. Pô, blindado. Esse primeiro vídeo aqui é do Cabo Oliveira. Não sobe aqui. A gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer com ele. Ele tomou um tiro na coxa. 1, 2, 3, levanta. Na maca improvisada está o Cabo Oliveira, do BOPE. Então, nessa região da coxa, a bala de fuzil ela tem uma alta energia, então ela é muito forte. Tá? Se ela pega só músculo, tem um sangramento ali, mas a gente comprime, consegue controlar bem. Mas se ela pega na veia, veia femoral. A veia femoral é essa azulzona que passa aí nesse desenho. Ela comporta uma grande quantidade de sangue, então se ela é rompida, sangra muito, né? E aliás, pode até matar. Não sei se vocês lembram daquele caso, daquele noivo que estava numa festa de casamento, com a taça no bolso, tropeçou e caiu e morreu, porque o vidro entrou na veia femoral e fez um corte. Ele morreu a caminho do hospital. Mas se pegar a artéria femoral, puxa, aí você tem um grande problema. A artéria é essa vermelha bonitona que está passando aí. E a grande diferença da veia para a artéria, a veia ela é mais fina, tem um calibre menor, e a artéria ela é mais forte, ela é mais robusta, ela pulsa e ela tem uma camada muscular, que a gente chama de túnica média, que ajuda na contração, levando sangue para as extremidades do seu corpo, lá para o teu dedão. Então, quando ela é rompida, nossa, ela extravasa muito sangue, né? Em algumas situações, você consegue até ver esguichar sangue, porque ela faz esse movimento de esguicho, de tão forte que ela é. E uma vez que ela foi lesada, você tem uma perda de sangue muito grande, você tem um choque hipovolêmico, de pouco sangue, hemorrágico, né, por perda sanguínea. Então o choque é imediato, né? E todos os tecidos que estavam abaixo dele, ali, né, da perna, eles ficam sem oxigênio, eles entram em isquemia e aí começam a sofrer. Tá? No caso do Oliveira, eles amarraram um panão ali, um torniquete, né, bem forte para comprimir o local e controlar mais o sangramento. E eles levaram 4 minutos para levar o Cabo Oliveira até o atendimento médico inicial. E lá no atendimento médico, pega acesso rapidão, já começa a correr um sorão assim, bem aberto para poder ir repondo aquele volume que ele está perdendo e correr para o hospital. Às vezes vai usando droga, dá para usar droga vasoativa também para ajudar a controlar o sangramento e correr para o hospital para poder ir para a cirurgia e parar esse sangramento o mais rápido possível. Traz de um carro e segue atirando. Percebe que um colega foi ferido. Desespero, meu amigo. Me ajuda, mãozão. Calma. Vai lá daqui, E agora um exemplo, tá? Um exemplo de resistência e técnica no resgate, que quem tá fazendo o resgate é o sargento Valner Santana, que tá ajudando esse Cabo Oliveira, tá? E pra mim esse é um dos vídeos mais marcantes desse embate, porque ele consegue transmitir um pouco pra gente, em alguns segundos, o que é estar na pele de um policial em combate. Tanto o sargento que foi atingido, quanto o policial que estava ajudando no resgate dele. O perigo é constante. A equipe arrisca a própria vida no socorro. O tempo é crucial para que o resgate seja bem sucedido. Imagina, certeza, agonia, medo de morrer, mas que sejam profissionais, cara, você tá no meio ali, né, de bala comendo solta, não sabe se os caras vão avançar, coração a 1000 por hora. Esquerda, bota o kit dele na esquerda então. Bota na virilha, na esquerda. Rápido. Ó, foi isso que pegou na gente, assim, pá, pá.
De pistola, pô. Tudo estava A cadência do tiro sugere que foi um tiro de pistola que é diferente do tiro de fuzil, né? Então, ele consegue mensurar o estrago por aí. Então, puxa, tomar um tiro de pistola é ruim, mas de fuzil é muito pior, né? Imagine um balde de água, você pega uma pedrinha bem pequenininha e você joga. Ele vai fazer um pequeno buraquinho, vai fazer ploc, e a parte de baixo que ele vai, o trajeto que ele vai fazer é muito pequeno. E a funda tem poucas ondas, né? Mas um tiro de fuzil, imagine a gente pegar uma pedra bem grande e jogar ela forte. Nossa, vai voar água para todo lado, vai fazer um buraco grande e vai fazer um trajeto temporário muito grande. Então todas as ondas que vão ser feitas depois que a pedra entrar, vai ser também ondas de muito impacto. Isso se reproduz também nos tecidos, né? Como a gente fala em um tiro de fuzil. sendo monitorado em tempo real pelo centro de controle. Companheiro, você não disputa aí? Não escuta, comandante. Como é que é? São 3 disparos? Isso, 3 disparos. Um na pelvis, um atrás do joelho ali, pela panturrilha, e um de raspão no pé. Levou 3 disparos. Um na pelvis, eu imagino que ele quis dizer virilha, o coxa, porque pelo vídeo parece que foi a coxa. Porque a pelve é o quadril, essa estrutura do quadril, que até pode, eventualmente, a bala fazer um trajeto que vai para a pelve, né? Mas ali não foi o que pareceu. Outro no joelho, panturrilha e tornozelo. Vamos falar de cada um deles. Ó, acabei de falar com o Coronel Luciano aí, tá? Blindato tá a caminho, a equipe do BOP também junto, tá todo mundo indo aí no resgate de vocês aí. Estamos observando vocês aí, não estão sozinhos não. Tá ok. Para transportar o sargento Santana, o grupo usa uma lona que estava em uma... Então eles fizeram ali um tourniquet na coxa do policial. O SAMU usa muito isso, né? Em acidentes de moto, de carro, que o paciente está sangrando muito. O tourniquet é tipo como se fosse uma cordinha e tem esse relógio para a gente saber o horário que foi feito, né? O tourniquet, para saber também e poder regular também a pressão que você faz para poder controlar o sangramento, né? E saber desde que horas que a gente está conseguindo comprimir e controlar aquele sangramento. Lembrando que o tourniquet ele visa diminuir, né, o sangramento, uma lesão arterial, por exemplo. Antigamente se recomendava botar o tourniquet e ir afrouxando ele de 15 em 15 minutos para poder não lesar mais o membro, não deixar muito tempo ele sem perfusão, mas hoje em dia não se recomenda mais isso, né? Então a ideia é bota o tourniquet, chama ajuda, né, vai direto para o hospital para poder controlar o mais rápido o sangramento. E se você está gostando do vídeo até aqui, já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal, isso me ajuda a saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, se eu faço mais vídeos assim ou se eu mudo. Então isso já me ajuda muito. Santana começa finalmente a ser levado para o atendimento médico. A gente vai sair! Vambora! Deixa o fuzil aí, outra pessoa carrega o fuzil. Enquanto era atendido pelos médicos, mais um momento de tensão. Vai, Dedé! Estão aqui em cima. Meu Deus. Estão em cima aqui, ó. Bota essa errada nessa escada aí, ó. Não. Desesperador. Já mandei localização, nosso legado tá chegando. Aguenta firme, colega, aguenta firme, hein? Tourniquet. Aí. Todo o resgate... Esse resgate aí do policial demorou em torno de 1h06, tá? Mesmo com atraso, né, a gente percebe que o atendimento pré-hospitalar tático é um divisor entre viver e morrer, né? Tourniquet, a evacuação, a chegada no hospital para cirurgia. Essa é a sequência que mantém um paciente vítima de ferimento por arma de fogo vivo. Ali ele falou que também foi atingido no joelho. Então no joelho é muito ruim, sempre quando a gente fala de grandes articulações, ombro, joelho, todo tipo de lesão, principalmente um tiro, cara, causa muita destruição ali, né? Então, cápsulas, ligamentos, articulação, ali tem o menisco. Então, são estruturas muito importantes que vai ter que passar por cirurgia e para poder, né, restaurar todas essas estruturas, o que for possível, e provavelmente alguma sequela, né? Uma dor crônica, caminho manca, dependendo do quanto foi lesado. Geralmente, aquela estrutura acaba não funcionando como antes, né? As estruturas que são substituídas, se você perde tecido, é substituído por fibrose, né? O nosso organismo ele substitui por fibrose, aquela nova estrutura não é tão funcional quanto a original, a anterior, tá? No tornozelo, que ele também falou no rádio, cara, o tornozelo tem pouca massa muscular, né?
umas estruturas ali muito próximas, tendões, ligamentos, o osso. O projétil pode entrar ali no osso e estraçalhar todo o osso também, né? O maléolo, destruir alguns tendões, né? Essa não é uma lesão que pode matar, mas pode infeccionar, pode dar osteomielite, alguma infecção articular também. Cruzado escolhem um momento para revidar. Não tô vendo ninguém, não. Calma, só observa. O governo diz que parte das gravações... O delegado Bernardo Dias tomou um tiro na coxa, tá? Ele fez uma lesão de artéria femoral, e aí ele foi removido também, só que, infelizmente, ele teve que amputar a perna. Então, lembra que eu falei? Pegou a artéria femoral, então muito sangue, muito sangramento. Não sei se no cabo Oliveira foi a artéria, pode ser que tenha sido veia, né? Aliás, tem um vídeo bem bacana que eu gravei de um caso clínico que eu atendi indiretamente, de um homem que quase perdeu a perna por uma situação bizarra, ele estava num show de pagode, e eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, se você quiser assistir. Mesmo o delegado sendo removido, provavelmente fizeram ali o torniquete e tudo mais, teve um tempo de chegada no hospital muito demorado, muito tempo ali sem nutrição, causa isquemia e morte dos tecidos, tem que amputar. Tá? Um trauma que fica pra vida, né? Puxa, perdeu uma perna, às vezes perdeu um braço, imagina. E um dano que a gente não consegue quantificar, mas poderia também ter matado ele, né? Pelo menos ele tá vivo, graças a Deus. Agora o caso do sargento Clayton Serafim, do BOPE. Ele foi atingido no abdômen, né? Ele participou do resgate do Cabo Oliveira. Cara, abdômen sempre é uma caixinha de surpresa. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é do guia do paciente, tá? Se você tem um tiro de fuzil no abdômen, você tem um grande problema, né? Porque o fuzil já tem uma alta energia, então tem um alto risco. O tiro, ele pode pegar em qualquer lugar do abdômen, então ele pode lesar o fígado, sangra muito. Pode lesar o baço, sangra muito. Intestino também. E também algum grande vaso, né? Então ali tem a veia cava, tem a aorta abdominal. Se pega ali, puxa, muito provavelmente ele vai morrer, tá? Existe uma grande chance de ter lesado o intestino, né? Porque o intestino ocupa praticamente metade do abdômen, né? Olha aí. Intestino grosso ali, intestino delgado. E o que eu faço, geralmente, em pacientes que eu pego de vítima de arma de fogo por ferimento no abdômen, eu tento ver a porta de entrada daquele projétil e a porta de saída. Que eu consigo imaginar o trajeto que ele passou e as vísceras que ele deve ter pegado. Qual que é o problema de pegar o intestino, né? Você tem uma hemorragia interna, isso é um sangramento, isso é um problema que você não consegue ver, e isso mata o paciente, né? Perda de sangue. Mas outra causa muito frequente de morte também é porque dentro do intestino tem o quê? Me responda. Fezes. E essas fezes, quando o intestino é lesado, elas são extravasadas para dentro da cavidade abdominal. Aquilo começa a fazer uma acidose, uma infecção, e o paciente começa a ficar com o abdômen, a barriga dura, a gente chama de abdômen em tábua, por conta desse extravasamento de fezes na cavidade, que causa acidose e infecção. Se ele chegar vivo no hospital, tem que ir direto para uma laparotomia, uma cirurgia que a gente abre o abdômen, procura o sangramento, cauteriza o sangramento, e depois tem que lavar toda a cavidade abdominal, literalmente, para tirar as fezes que foram espalhadas ali. Então, se o paciente não morre por sangramento, muitas vezes ele morre por infecção. Infelizmente, o sargento Clayton Serafim não resistiu e acabou falecendo. Essas aqui são as imagens do drone, tá? Os caras foram surpreendidos ali, ó. Policial ferido na mão. Mão é uma região que não tem grandes complicações. Não sei se foi de pistola ou de fuzil, né? Lembrando que o tiro de fuzil pode, dependendo de onde pegar, pode arrancar um dedo, né? Pode arrancar a mão. Mas se foi um tiro de pistola, por exemplo, menos mal, né? Pode ocasionar alguma fratura ali, mas nada demais, né? O policial civil Rodrigo Cabral tomou um tiro na nuca.
e morreu na hora. E além dele também, o sargento Heber Carvalho de Fonseca. Tiro na nuca, a bala pode fazer alguns possíveis trajetos, mas se ela pegar na lateral, por exemplo, do lado, nesse sentido aqui, ela pode pegar algum vaso importante. Então aqui a gente lembrando que a gente tem aqui veia jugular, artéria carótida. Se pegar um desses vasos, pode ser letal, morre na hora. Mas se for na nuca, dependendo dessa parte mais do meio mesmo, a gente pode pensar aí em uma lesão ali de tronco cerebral mesmo, né? Secciona também a medula, pode seccionar. O paciente morre na hora, ele perde função vital. Como se fosse uma batida de moto, que o paciente vai, bate a cabeça, tem um trauma de medula, por exemplo. Então, é praticamente incompatível com a vida mesmo. E nós tivemos também o comissário Marcos Vinícius, que apelidado como Máscara, que tomou um tiro na cabeça e faleceu. Com a cabeça, até quase que despreza comentários. Quando você tem um tiro na cabeça, a maior parte das pessoas morrem no local mesmo, né? Pela própria hemorragia crânio é uma caixa fechada. Então, se tem um sangramento ali por lesão de massa encefálica, ele não consegue expandir, né? Então ele aperta tudo que está ali na volta, acaba causando isquemia também, né? Falta de nutrição e morte cerebral mesmo, né? E alguns pacientes que não morrem no local são transferidos, mas acabam evoluindo para óbito nas próximas horas, ou abrindo um protocolo de morte encefálica e depois morrendo. E a gente não pode esquecer também das lesões sistêmicas, né? O que significa isso? Depois que você tem um ferimento, seja na coxa, seja no abdômen, qualquer outro lugar, mas nessas partes maiores, você tem o choque hemorrágico, então ele perdeu muito sangue, e essa falta de nutrientes, ela pode lesar qualquer outro órgão. Então, por exemplo, do Cabo Oliveira ou do sargento Valner Santana, que foi atingido na coxa. Cara, dependendo da quantidade de sangue que ele perdeu, ele faz baixa perfusão no rim, no cérebro, no coração, em outras partes do corpo. Então você pode ter lesão renal aguda. Existem várias outras complicações, não é só naquele local, não é só localmente. Ele pode ter complicações a nível sistêmico, em todo o corpo, né? No olho, às vezes, porque perdeu muito sangue, o olho ficou muito com baixa perfusão, pode ficar cego, pode fazer síndrome compartimental, que é quando você aumenta a pressão ali da fáscia muscular. Eu explico também um pouco sobre síndrome compartimental naquele vídeo daquele paciente que eu atendi, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Pode fazer rabdomiólise por destruição, né, de várias células musculares, então aquele conteúdo destruído do músculo vai cair na corrente sanguínea e vai fazendo lesão renal aguda. E fora aí, né, risco de infecção e também tromboembolismo, né, pensando aí em embolia pulmonar por conta de lesão de vasos. Então, assim, o ferimento é local, mas você tem que olhar que talvez ocorra um colapso sistêmico também. Esses pacientes geralmente são muito graves. Tem que ser assistido, tem que estar fazendo exame toda hora, tem que ficar compensando esse quadro deles ali, porque a evolução deles é muito dinâmica e pode piorar muito rápido. Essas foram algumas imagens que eu separei aqui, as principais são do Fantástico, né? Cenas muito impactantes que a gente não gosta de ver mortes em nenhuma situação, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês 3 lições aqui. Então, o controle de sangramento salva vidas. Às vezes você vai estar dirigindo, vai ser a primeira pessoa que vai ver um acidente, e vai chamar o SAMU, vai ligar o 192, sempre chamar o SAMU, e vai comprimir o local. O que você tiver, se tiver um pano, se tiver uma blusa, e vai apertar e fazer compressão local para diminuir o sangramento que você estiver conseguindo visualizar. Porque isso ajuda no tempo até chegar a ajuda, compensar um pouco esse quadro e levar para a cirurgia o mais rápido possível. Eu queria deixar meus sentimentos aos familiares que perderam policiais em combate. Eu tenho certeza que eles morreram fazendo aquilo que eles mais gostavam na vida. Foram verdadeiros heróis. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, mesmo resfriado, com o nariz meio anasalado. Eu quis fazer esse vídeo para entregar o meu melhor para você. Eu sou Kaique Ribeiro, um abraço apertado e até a próxima.